Já alguma vez ouviu a frase: a dívida é a raiz de todos os meios? A dívida é uma espécie de escravatura, e isto é verdade até certo ponto, porque quando estamos endividados, a nossa vida acabou. Enquanto tentamos pagar as nossas dívidas, elas não esperam por nós e crescem de dia para dia, porque ninguém empresta dinheiro de graça e há sempre juros. Apesar de tudo isto, a maior e, portanto, mais importante economia do mundo, os Estados Unidos, tem uma dívida total ao consumo de quase 35 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é de pouco mais de 25 trilhões, o que significa que a sua dívida é 140% da sua economia. Mas tenho boas notícias. Esta dívida nem sempre é negativa. Esta é uma opinião impopular porque a maior parte da dívida que temos é uma dívida má. Provavelmente também tem dívidas de cartão de crédito, um empréstimo automóvel ou talvez uma dívida de estudante, e está a pensar que vai demorar décadas a pagar toda esta dívida. Então, como é que isto pode ser uma coisa boa? Para compreender como é que isto pode ser uma coisa boa, vejamos como as pessoas ricas utilizam a dívida para ganhar mais dinheiro. De facto, pode parecer um pouco complicado e estranho que as pessoas que têm muito dinheiro, em teoria, não se devam endividar. As pessoas que não têm dinheiro devem endividar-se. Mas não é assim que o capitalismo funciona. Neste vídeo vamos descobrir como os ricos usam a dívida para ganhar ainda mais dinheiro, por isso deixe o seu like e vamos ver 5 maneiras de os ricos ganharem dinheiro com dívidas. Comecemos pelo número 1. A maior parte do comércio baseia-se nisto. Pode ser um pouco controverso porque pedir dinheiro emprestado para começar um negócio é uma ideia horrível, mas há negócios, especialmente os tradicionais, para os quais o recurso à dívida é a melhor opção. Digamos que quer vender canetas, é um produto muito comum e há quase sempre uma procura. O ideal seria voar até a China para encontrar uma fábrica que produzisse o tipo de caneta que lhe interessa, com boa qualidade e ao preço certo. Compra um contentor de canetas para as enviar para os Estados Unidos e distribui-las aos seus clientes. No entanto, até a data, isto é normalmente feito online através de sites como o Alibaba e a Amazon, a não ser que se trate de um produto mais particular, caso em que tem de voar até a fábrica para acompanhar a produção. Mas aqui está a parte interessante. Não tem de pagar pelos produtos que quer receber primeiro. Deixe-me explicar isto. Nos últimos 50 anos, a China tornou-se a fábrica do mundo, produzindo literalmente tudo. Na Terra da Seda, há milhares de fábricas que trabalham incansavelmente para produzir tudo o que o mundo precisa. Para facilitar a venda, a maior parte destas fábricas teria todo o gosto em vender os seus produtos e permitir que os pagasse mais tarde. Naturalmente, este tipo de empréstimo não é concedido a estranhos, pelo que terá de criar algum tipo de confiança com eles. É assim que o negócio tem sido gerido nos últimos 50 anos. Quando o cliente vende o produto nos Estados Unidos ou noutro lugar do mundo, pode pagar a fábrica chinesa. Basicamente, consiste em pedir os produtos emprestados e ajudar a fábrica a vendê-los, acrescentando algo ao preço para gerar lucro. O que torna esta estratégia excelente é o facto de não utilizar o seu dinheiro nesta transação, razão pela qual a venda é uma das competências mais importantes que pode dominar. Número 2. Refinanciar a dívida imobiliária. É o melhor tipo de dívida, porque está cheio de lacunas. Se não tiveres uma hipoteca, então tens de pagar impostos adicionais. Os ricos têm sempre mais do que uma hipoteca, têm hipotecas para poderem obter o maior número possível de deduções. Lembre-se de que cada dólar que deveria estar a pagar em impostos e em vez disso poupa é outro dólar que ganhou. Por isso esta é uma forma de os ricos ficarem mais ricos. Deixe-me dar-vos uma explicação mais prática. Esta é basicamente a forma como as pessoas ricas ficam mais ricas através da propriedade. Digamos que poupou $200.000, o que é muito dinheiro para as pessoas normais, mas se formos honestos, não é muito para os ricos, nem sequer pode comprar uma casa com esse dinheiro. Não se consegue uma hipoteca de $800.000, porque é preciso pagar uma entrada de 20%, mas aqui está o segredo. Digamos que encontra uma propriedade que custa $500.000, mas que está em mau estado e precisa de muita reestruturação. Vá ao banco e obtenha uma hipoteca com um depósito de 20%. Digamos que vai gastar cerca de 10% do custo total da casa para renovar, ou seja,
cerca de $50.000. Vai novamente ao banco, mas desta vez para refinanciar a hipoteca. Quando adquiriu a propriedade, o seu valor era de apenas $500.000 porque estava em mau estado e ninguém queria lá viver. Mas desde que a remodelou, há pessoas que a querem alugar pelo que o seu valor de mercado é de $700.000. Como da primeira vez, vai obter uma hipoteca de 80%, mas 80% de $700.000 dos Estados Unidos são $560.000 dos Estados Unidos. Assim, $400.000 irão para o primeiro banco que lhe concedeu a primeira hipoteca e deduzimos outros $50.000 que ganhou com a renovação, pelo que ficará com um lucro extra de $110.000. Ganhou $110.000 com essa dívida e acabou com uma propriedade que pode arrendar para criar capital e gerar rendimentos passivos, além de ter evitado pagar impostos por ter uma hipoteca. Esta é uma prática muito comum entre os investidores imobiliários. Depois disto, ainda acha que a dívida é má? Número 3. Fundos de cobertura. Os fundos de retorno absoluto são criados pelos ricos para os ricos, para enriquecer as pessoas mais ricas e utilizam geralmente métodos e estratégias pouco populares. As pessoas comuns, como tu e eu, tentam prever quais as empresas que vão crescer e aumentar de valor para investir o nosso dinheiro suado. Mas os fundos de retorno absoluto utilizam a estratégia oposta e tentam ganhar dinheiro quando as empresas caem ou falham, como no caso da GameStop. Embora, neste caso, a Internet tenha desafiado os fundos especulativos e os tenha feito perder mais de $13.000. Mas como é que estes fundos de retorno absoluto funcionam? Os hedge funds ganham dinheiro com dívidas. Por exemplo, se se espera que uma ação como a do Facebook caia porque se sabe que a Apple, que produz o smartphone mais popular do mundo, vai anunciar na próxima semana que não vai permitir que as aplicações rastreiem a sua atividade online, como fazem o Facebook ou o Instagram. Isso prejudicaria o modelo de negócio da aplicação de Mark Zuckerberg. Nesta altura, pega no seu telemóvel e pede emprestada uma ação do Facebook que custa $100, por exemplo, e vende imediatamente no mercado por esse preço. Parabéns, agora tem $100 no bolso, mas ainda deve uma ação. Suponhamos que tem razão e que, na semana seguinte, o preço da ação desce para $70 e que usa esses $100 para comprar uma ação a esse preço, uma vez que o preço desceu. Pode agora devolver a ação do Facebook e receber os $30 de diferença. Basicamente, é assim que funciona o trading. Parece simples em teoria, mas e se estiveres errado, e se o preço duplicar de um dia para o outro? Continua a ter de devolver a ação do Facebook ao seu corretor e pagar juros pelo empréstimo. Agora tens de comprar essa ação por $200 para devolver ao corretor. Quando se compra uma ação e se tenta vendê-la quando sobe, o máximo que se pode perder é o montante que se investiu, exceto no caso do shorting, se o preço continuar a subir. As perdas continuam a aumentar. Teoricamente, as perdas podem ser ilimitadas, uma vez que, em teoria, o preço das ações pode subir até ao infinito. No entanto, se tiver centenas de analistas a trabalhar para si, pode fazer uma fortuna com esta estratégia. Número 4. Forex ou mercado de divisas. É assim que funciona o Forex, um mercado no qual as moedas são transacionadas e que torna possível o comércio internacional, pois é ele que permite utilizar o dólar na China. Por exemplo, se tiver de comprar yuan chinês para pagar aos seus empregados. Trata-se, portanto, de um mercado em que qualquer empresa ou indivíduo pode entrar e comprar moedas estrangeiras. Dependendo de vários factores, estas moedas flutuam. Por exemplo, se a Reserva Federal aumentar as taxas de juro, o que limita a oferta de dólares no mercado, o dólar fortalece em relação a outras moedas, ou vice-versa. Assim, se conseguir prever quais as moedas que vão subir ou descer, pode ganhar muito dinheiro neste mercado. Mas o que é que torna estes mercados tão diferentes dos restantes? A resposta é que, por cada dólar que usa para negociar Forex, pode pedir emprestado mais $100 dos Estados Unidos. Isto significa que, se negociar com milhares de dólares, pode manter uma posição de $100.000. Por isso, se tiver um pequeno lucro de 1%, será um valor enorme de qualquer forma. Número 5. A nota de crédito. É uma ferramenta poderosa.
Todas as empresas ou empresários de sucesso utilizam-na de várias formas, especialmente se tiverem um modelo de negócio comprovado. Pedir dinheiro emprestado para financiar encomendas é algo que quase todas as empresas praticam, por isso deixe de pensar que tudo isto é negativo. É claro que as dívidas com taxas de juro elevadas, como as do cartão de crédito, são horríveis, mas para obter uma taxa de juro mais baixa, é preciso minimizar os riscos de pedir dinheiro emprestado. Como é que se faz isso? Construindo um caminho para se tornar um mutuário fiável, porque há milhares de milhões, se não trilhões, de dólares nos bancos à espera que alguém os peça emprestados. Subscreva e diga-nos nos comentários se quiser saber mais sobre este tema.